tudo bem com vocês? Então, eu sou a professora Sandy Moreira, estou ministrando aula para vocês da disciplina de Introdução ao SUS e Ética Profissional. E hoje nós vamos falar sobre um tema bastante interessante, aí, muito importante para todos os profissionais de saúde e que também está relacionado ali ou com o Sistema Único de Saúde e também com a ética profissional. Então, nós vamos falar aí sobre o tema da aula, aspectos éticos e legais nas diferentes especialidades. Vamos falar sobre o tópico 1, que fala aí das unidades de terapia intensivas, as UTIs, que são muito importantes no tratamento das pessoas, principalmente das pessoas que estão em estado mais grave. E vocês sabem aí o quão é interessante e é importante ter essas unidades de terapia intensiva. Então, vamos entender um pouquinho mais. As unidades de terapia intensiva, gente, as UTIs, elas foram criadas na década ali de 1960, tá? Com grande eficácia no tratamento das vítimas da Guerra do Vietnã. Então, o que acontece? Lá na década de 60, para o tratamento das pessoas que eram vítimas ali da guerra, ela foi criada, e foi de grande serventia, Veio aí, lógico que com o passar dos anos, foi se atualizando, mas desde sempre ela foi muito importante, A unidade de terapia intensiva é muito importante para o tratamento do paciente. E continuam tendo a repercussão até hoje dentro aí dos hospitais, Então, elas continuam sendo importantes desde ali da década de 70, então até os dias atuais a gente tem esse destaque para as unidades ali, de terapia intensiva, tá? E até hoje, elas estão aí se destacando, acompanhando também as evoluções científicas, principalmente ali os avanços na área da biotecnologia. Então, vocês sabem que a ciência e a biotecnologia, a medicina, ela vem evoluindo, ela sempre está evoluindo, Ainda bem, sempre pensando no bem-estar dos pacientes, da população, em conseguir restaurar, em trazer novos métodos, sempre que faça com que o tratamento seja sempre ali mais rápido e também menos doloroso para o paciente, mais confortável, e os profissionais de saúde precisam sempre estar se atualizando. Tá? Então, se você vai trabalhar, por exemplo, dentro de um hospital e você fica ali dentro da unidade de terapia intensiva, lógico que você vai ter que estudar bastante a respeito, principalmente dos equipamentos, O acompanhamento do paciente, ele é um acompanhamento mais constante, mais frequente, até mesmo por causa das necessidades deles. As UTIs, gente, elas foram concebidas, com a finalidade aí de oferecer atenção contínua e suporte avançado aos pacientes críticos com risco de morte. Então, o que acontece? Antes das UTIs, não tinha um espaço específico destinado a esses pacientes. Agora, depois da criação das UTIs, tem aí esse espaço justamente para que esses pacientes que tenham ali risco de morte, que estejam em estado mais grave, tenham um acompanhamento mais frequente, mais próximo, tem uma rotina ali mais intensa, do tratamento e também dos atendimentos. Então, tem ali um tratamento de fato mais, vamos dizer assim, especial para esses pacientes mesmo. Lançando mão, lógico, de recursos aí de alta tecnologia que auxiliam ou substituem aí as funções de órgãos vitais. São inegáveis os benefícios, que são advindos ali do progresso da ciência. Então, se você for colocar lá as primeiras unidades de terapia intensiva, lógico que não tinha esse suporte que a gente tem hoje. Hoje a gente consegue manter aí uma pessoa viva, através ali desses equipamentos que substituem, vamos dizer assim, os órgãos, E aí continua, você preserva a vida do paciente. Então, faz com que aqueles pacientes, até mesmo que estejam em estado muito grave, que precisa ali se recuperar, tenham esse tempo. Então, realmente, os avanços são inegáveis e são maravilhosos, sempre beneficiando aí a população.
E você tem que ter essa consciência, né? É uma responsabilidade muito grande quem vai trabalhar, né, nas unidades de terapia intensiva. E, professora, mas na minha área eu não vou chegar a trabalhar em unidade de terapia intensiva, mas você precisa saber porque você é um futuro profissional de saúde. Precisa entender como que acontece e a importância, né, das unidades de terapia intensiva, ali das UTIs, para a saúde, né, para os pacientes, e como evolução também. E a gente tem aí no Sistema Único de Saúde, né, graças a Deus, na verdade, em alguns estados, em alguns locais, a gente só tem unidade de terapia intensiva nos hospitais públicos mesmo, né? Então, são bastante importantes agora com a situação que a gente vive, né, em meio aí, por exemplo, a uma pandemia. As unidades de terapia intensiva estavam todas lotadas, a gente viu o quanto são importantes, né? Porque realmente era através delas, né, que se salvaram muitas vidas. Então, os profissionais que trabalham nas unidades de terapia intensiva têm que ter uma dedicação muito, né, realmente muito intensa ali, tem que se entregar de fato ao seu trabalho, tem que amar esse trabalho, porque é uma dedicação, né? Bastante, um tempo, demanda mais tempo, demanda uma atenção maior do profissional, dos profissionais, na verdade. Então, sem a utilização, né, por exemplo, ali da tecnologia na recuperação da saúde e na manutenção da vida, provavelmente a expectativa de vida não teria crescido tanto ali nos últimos 50 anos. Então, se a gente for parar para analisar, realmente a gente teve, né, um aumento dessa expectativa de vida justamente devido a essa tecnologia, a ciência, a esses avanços. Então, lógico que hoje a gente tem, por exemplo, vacinas que não existiam antes, né? Conseguimos erradicar muitas doenças que matavam muitas pessoas e hoje a gente já conseguiu ali eliminá-las, né? Ou então controlá-las. Então, nosso conhecimento a respeito, por exemplo, dos micro-organismos, das doenças, a epidemiologia, todo esse processo epidemiológico ajuda bastante, né, logicamente. E toda essa tecnologia, esse avanço tecnológico, vem só para beneficiar, vem só trazer ali coisas boas. E uma grande questão também, né, para vocês, enquanto aí futuros profissionais, é que o profissional de saúde sempre tem que se atualizar, né? Precisa sempre estar ali se atualizando para que realmente você consiga executar seu trabalho da melhor forma. Até porque se você não se atualiza, você não consegue, né, manusear esses equipamentos, você vai ficar para trás, na verdade, não é? As UTIs, pessoal, elas devem responder a uma série de exigências, tá? Além ali, lógico, das previstas conforme as normas técnicas e também a regulação ali da Anvisa. Em nível ali, né, de pessoal, ou seja, de recurso humano, dentre elas destacamos, né? Então, as pessoas que vão trabalhar nas UTIs precisam ter, logicamente, competência, né? Devem saber ali o que estão fazendo, precisam ter habilidade e destreza, justamente. Então, se você sabe o que está fazendo, é bem provável que você vá ter habilidade. Disponibilidade, justamente, para ficar confinado no ambiente hospitalar. Como eu falei, quem trabalha em unidade de terapia intensiva em UTI, tem que ter uma dedicação muito grande e precisa sempre estar, né? O acompanhamento é bem constante em relação a esses pacientes. Disposição também, né, para cuidar de pacientes críticos, geralmente quem está na UTI são pacientes críticos, conhecimento técnico e científico e permanente atualização, que foi o que eu estava falando com vocês, né? Sempre precisam estar se atualizando para que realmente você consiga dar o seu melhor, né, para aquele paciente. Vamos falar um pouquinho sobre a legislação e as suas específicas, tá? E situações ali específicas. A gente tem a lei número 7.498, de 25 de junho de 1986, que veio aí para regulamentar o exercício profissional e dar outras providências, tá? O artigo 2º, ele defende que a enfermagem e suas atividades, né, auxiliares, né, somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no COREN, né, no Conselho Regional ali de Enfermagem. Então, vocês sabem
que quando a gente fala, né, da nossa profissão da saúde, todos os profissionais precisam estar devidamente inscritos ali nos seus conselhos, né, seguir as regras dos seus códigos de ética. Então, tem que ler o seu código de ética, tem que saber o que cabe a você, né, qual a sua função, o que não cabe. Por quê? Porque também é um respaldo para você. Você nem vai permitir que ninguém te obrigue a fazer uma coisa que não está ali na sua competência, e também não vai fazer sabendo que está errado, que não pode. Então, precisa estar ali, né, ter essa noção das suas atividades, né, do que você pode ou não executar. O profissional que não estiver inscrito ou esteja ali, né, com a credencial vencida, está automaticamente exercendo a profissão ilegalmente, tá, gente? Então, se você não está inscrito no seu conselho, você não vai poder trabalhar, você não vai poder assumir cargos públicos, né? Você não vai poder assumir nenhum tipo de trabalho, porque eles não vão considerar você um profissional apto. Você só vai estar realmente credenciado, você só pode trabalhar na sua profissão se você estiver inscrito ali no seu conselho. Justamente, professora, mas por quê? Né? Qual a necessidade disso? Justamente porque eles vão verificar se nós estamos trabalhando, né, da forma correta, também para nos resguardar, né, garantir nossos direitos, não só, né, para nos julgar, mas também para o mais importante, para resguardar aí os nossos direitos enquanto profissionais de saúde, tá? Então, tem que estar devidamente inscrito e seguindo o seu código de ética. A gente tem o artigo, né, o 11º, diz que o enfermeiro exerce todas as atividades, cabendo-lhe praticamente aí os cuidados diretos, né, privativamente, na verdade, os cuidados diretos de enfermagem a clientes graves com risco de vida, tá? Ainda diz, e os cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos, né, de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas, tá? O enfermeiro, por exemplo, né, se você está trabalhando ali na sua equipe, você é um técnico de enfermagem, e o enfermeiro, ele delega ali essas funções aos auxiliares e técnicos. Se ele te delegar uma função que é dele, ele estará descumprindo o artigo ali do Código de Ética, tá? Então, não pode. Ele não pode passar a função dele, algo que é para ele executar para um técnico ou um auxiliar, tudo bem? O que lhe será ali, né, responsabilizado pelo Código de Ética, tá? A prescrição de medicamento por orientação verbal, pessoal, é uma situação também, né, que pode acontecer. Não é correto ali que esse tipo de situação aconteça em UTIs, tá? Uma vez que existe, lógico, um médico intensivista ali durante as 24 horas no setor. Então, sempre vai ter um médico responsável. Então, não existe isso de um médico ligar e passar uma prescrição, uma orientação verbal, tá? Tem que ser tudo por escrito, senão não é válido. Não pode fazer, porque senão você vai responder ali. Porém, né, a gente tem ali determinados casos críticos, a prescrição de medicamento por orientação verbal pode ocorrer. Então, olha que um pouquinho delicado nessa situação. Não pode de jeito nenhum. Aí depois, algumas situações pode acontecer. Então, vamos ver quais são, né? A descrição do CONFEM, né, do Conselho Federal de Enfermagem. No 225, número 225 de 2000, embora ali não seja uma lei, né, serve ali como prerrogativa para os profissionais de enfermagem, ao decidirem ali, né, pelo cumprimento ou não de uma prescrição à distância. Isso vai acontecer mais se você estiver numa área afastada, por exemplo, uma área indígena ou algo assim. Eu acredito, né? Essa decisão, ela dispõe sobre o cumprimento de prescrição medicamentosa, terapêutica e à distância, né? E apresenta o seguinte. O artigo 1º, é vedada ao profissional da enfermagem, qualquer profissional, tá? Aceitar prescrições medicamentosas oriundas de qualquer profissional da área da saúde, por meio de rádio, telefonia ou meios eletrônicos no qual não conste a assinatura dos mesmos. Artigo 2º, não se aplica a esse artigo, ao artigo anterior, que é o 1º,
situações de urgência nas quais efetivamente haja ali iminente ou grave risco de vida ao paciente. Então, vai poder pegar aceitar uma prescrição à distância ali? Pode, em caso de urgência em que de fato não tem ali possibilidade de ter uma prescrição por escrito, tá? Artigo 3º. Correndo o artigo 2º, obrigatoriamente deverá ali o profissional elaborar um relatório minucioso, devendo constar todos os aspectos que envolvam ali a situação de urgência que levou a praticar esse ato. Recomenda-se que essa decisão sirva de fundamentação legal para a tomada da decisão por parte dos profissionais de enfermagem com relação a essa situação. Essa decisão também ali deve ser levada a conhecimento da direção do hospital, tá bom? Prescrição de medicamentos, ela está prevista ali na Lei do Exercício Profissional da Enfermagem e deverá ser realizada considerando o que determina os programas de saúde pública oficial. Então, geralmente, enfermeiros, eles vão prescrever medicamentos, mas só ali na questão dos programas ali de saúde pública, geralmente na atenção básica, e se limita a isso, né, gente? Quem vai fazer prescrição medicamentosa de fato é o médico ou o cirurgião dentista, assim como atestado, tá? Bem como os protocolos aprovados pelas instituições responsáveis ali pelo enfermeiro. Mesmo sendo respaldado pela lei, o enfermeiro deve sempre estar atualizado, tá? Resolução ali do COFEN número 162 de 1993 dispõe sobre a administração de nutrição parental, e enteral ali. Artigo 1º. Aprovar ali as normas de procedimento a serem utilizadas pela equipe de enfermagem no suporte nutricional e em forma ali também de regulamento anexo a essa resolução, tendo em vista justamente a gravidade e a instabilidade clínica do estado de saúde do paciente internado em unidade de terapia intensiva, UTI, é de vital importância a sua avaliação diária pelo enfermeiro, tá? Então, geralmente quem vai ficar a cargo aí, dali do dia a dia, o contato maior são os técnicos de enfermagem, o enfermeiro ele fica responsável por essa equipe, e o médico, quando é necessário, lógico, ele vai estar de plantão. Os procedimentos a que tais pacientes são submetidos justificam a necessidade desse controle. Então, esses pacientes, eles precisam sempre estar sendo reavaliados, justamente por causa do estado grave de saúde deles. Assim, cabe ao enfermeiro ou à equipe executar ali a avaliação clínica diária, tá, desse paciente, salientando que pode ser necessário também realizá-la mais de uma vez ao dia, tá? Caso aí o paciente apresente alguma alteração em seu quadro clínico. Na UTI, gente, a avaliação do paciente pelo enfermeiro, pelo profissional da enfermagem, assume aí fundamental importância, tendo em vista que o objetivo é a manutenção das funções vitais do indivíduo assistido. O paciente ele apresenta diferentes graus de comprometimento físico, então cada um vai estar ali num estado diferente, o que exige uma aguçada capacidade de observação, sensibilidade, conhecimento técnico-científico e também ali de experiência. O profissional da enfermagem precisa de aguçada capacidade de observação, a fim justamente de identificar ali e controlar precocemente qualquer instabilidade fisiológica ali do paciente, qualquer alteração, se o paciente apresenta uma melhora ou uma piora, precisa estar sendo ali verificado. A avaliação do paciente crítico faz parte do sistema, da sistematização da assistência ali de enfermagem, tá? A SAI, ela tem como objetivo justamente verificar o estado de saúde dos pacientes e o diagnóstico das suas necessidades de cuidado. O histórico de enfermagem também, ele requer a coleta de dados objetivos e subjetivos do paciente, preferencialmente ali durante sua admissão na UTI, perante justamente a complexidade e a gravidade ali do estado do paciente. Nem sempre vai ser possível ali coletar esses dados necessários dessa importante etapa nesse momento. Então, às vezes, o paciente ele já chega de um estado que você não consegue perguntar o que está, o histórico dele. Então, cabendo aí justamente ao profissional
analisar criteriosamente quais dados devem ser priorizados e considerados essenciais para a continuidade e a qualidade ali dessa assistência que vai ser prestada, tá bom? Durante esse processo, o enfermeiro ele deve comparar ali e analisar o modo crítico, de modo bem crítico, os dados observados no paciente em um padrão ali de normalidade. Então, sempre tem que ser verificado, né, se o paciente... Realmente, o paciente de UTI, ele vai ter ali sempre os profissionais observando, né, seu quadro de saúde, sua evolução, né, justamente porque ele está ali numa situação, num estado mais grave. Pessoal, hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham compreendido aí, né, a importância das unidades de terapia intensiva. Independente, né, se você é da enfermagem ou não, é um assunto que nós precisamos ter conhecimento, faz parte, né, do Sistema Único de Saúde também, e também em relação à ética profissional, cuidado com o paciente, tudo bem? Então, hoje eu vou ficando por aqui. Beijão para vocês e tchau, tchau.